Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Tive o convite do Tonico. A gente faz parte do mesmo grupo que é a Gouveia Ecosystem. A minha empresa é a Mosaic Lab. Eu sou o Ricardo Contreira. Vou falar um pouquinho para vocês de tendências, né, nesse mundo cada vez mais automatizado e tecnológico. Eu acho que isso tem tudo a ver com a Campus. Então, vou dar um pouquinho, uma palhinha do que a gente tem visto lá na Mosaic Lab, das nossas viagens internacionais que a gente faz todos os anos para NRF, a SXSW, que a gente acompanha também de perto. Então, a gente faz um compilado e também uma pesquisa que a gente faz, que chama Consumidor do Amanhã, que a gente traz e compila essas tendências e como que isso impacta no consumo das pessoas e no varejo, tá bom? Bom, quando a gente fala de tendência, a gente está falando de futuro. Mas para falar de futuro, eu preciso falar também do presente. O que está acontecendo agora? A gente teve aí, nos últimos 3 anos, a gente passou por uma revolução comportamental, não foi uma evolução. Porque a gente fala que é uma evolução quando é uma mudança assim de longo prazo, ela vai acontecendo. O que a gente teve foi uma revolução. Porque para mudar de hábito algum comportamento, você precisa de pelo menos uns 6 meses aquilo acontecendo para você mudar. Eu não sei, aqui vocês são todos jovens, mas se alguém passou pela crise de energia de 2001, até hoje me incomoda deixar uma luz acesa num cômodo por causa daquilo. Foi uma mudança de comportamento. Nós ficamos 3 a 4 meses com racionamento de energia, então a gente não pega o elevador com uma pessoa, né? Algum andar a gente desce só, 2 andares a gente desce, não vai de elevador, não deixa nenhuma luz acesa. Então, isso é uma mudança de comportamento. Só que o que a gente passou agora na pandemia foi muito pior que isso. Tá? Então, foi realmente uma revolução comportamental. Então, no nosso estudo do consumidor do amanhã, que é essa pesquisa que a gente faz nos últimos 3 anos, em 14 países, principalmente da América Latina, uma das perguntas é, por causa da pandemia, o que você passou a fazer mais? Então, as pessoas passaram a consumir muito mais online, pesquisar muito mais produtos e marcas, comprar em lugares baratos, econômicos, são produtos, o BBB, bom, barato. Então, um exemplo disso que está para todo mundo são os streamings, tanto de música como de vídeo. Antigamente, você ia alugar um filme, você pagava por filme. Agora você tem... Deixa eu sair aqui da... Agora você tem um streaming que te dá tudo isso por um preço que às vezes nem pesa no bolso das pessoas, elas nem percebem que elas estão pagando aquilo. Tá? Então, isso é um exemplo do bom barato econômico. Compras que sejam rápidas e fáceis, né? A praticidade, a comodidade, locais próximos. Muita gente valorizou a comunidade, né? A compra de bairro, para não quebrarem as empresas, né? Durante a pandemia. Lugares abertos, lojas integradas à natureza, a conexão com marcas por propósito, né? Aquelas marcas que têm valores que compartilham com os nossos. A busca por diversidade, né? Pegar empresas que cuidam do meio ambiente ou que cuidam dos seus funcionários, esse cuidado, esse olhar para o humano aumentou muito na pandemia, né? E, por fim, buscar lugares que tenham uma experiência de compra, uma imersão maior do que a gente estava acostumado. O varejo, né? O ponto de venda foi ressignificado. Ele tem hoje novas funções, não é só para fazer compra. Você vai no shopping hoje, você pode até fazer compra, mas você vai atrás do entretenimento, da comida. Então, isso foram mudanças com a pandemia. O que mais tem em shopping é a loja fechada. E aí a gente pode dizer, a pessoa está pesquisando mais, está procurando coisa barata. Ela está mais racional? Esse consumidor ele ficou racional? Não, ele está mais reflexivo, ele teve muito mais possibilidades, tá? Muito mais possibilidades. Teve um monte de possibilidades, um monte de coisa nova, as marcas indo até você, né? O delivery entrando com tudo, você passou a se comunicar com as marcas por outros canais, WhatsApp, por e-mail, por aplicativos. Então, tudo isso foi uma mudança forte e que impactou nos consumidores. Então, a gente teve novas conexões, novos papéis, né, com marcas e novos momentos também, novos pontos de contato, tanto com o trabalho, com as marcas, com o varejo, com as famílias, né, amigos.
A gente passou a valorizar muito mais outras coisas. Então, teve esse salto significativo. A gente realmente mudou. Então, a gente teve, além dele ser reflexivo, ele ficou mais exigente. Quando você tem mais possibilidades, você passa a tomar mais cuidado com aquilo que você vai comprar, aquilo que você vai fazer. E com pensamentos e desejos bem polarizados. Então, ao mesmo tempo... Estou sofrendo aqui. Ao mesmo tempo que ele é viciado em tendências, em coisas novas, ele é anticapitalista. Então, ele fala assim, não quero marca, não sei o quê. Sou preocupado com preço, mas eu quero status. Então, assim, eu quero pagar barato, mas eu quero que aquela marca traga alguma coisa por mim. Eu sou experimentalista, novidadeiro, tal, mas eu gosto do retrô. Vou lá e compro um bonequinho do Star Wars. Né? Sou individualista, eu quero dar meu toque pessoal, mas eu sou altamente influenciado. Então, as pessoas ficam lá buscando referências nas redes sociais, mas querem dar o toque dela, querem se diferenciar dos outros. Eu lembro que na década de 90, a Gap, ela tinha um slogan que era assim, fit in to stand out. Então, assim, você se enquadra na nossa marca para se dar bem. Hoje em dia é o contrário, é fit out, né, to stand out. Então, as pessoas podem até ser influenciadas por uma marca, mas elas querem dar o toque pessoal dela, rasgar uma blusa, uma coisa diferente, entendeu? Eu vi muita gente aqui hoje com o seu próprio look, isso é muito legal. É típico da juventude. E essa coisa também do digital e analógico. Eles são conectados, mas eles fazem questão de valorizar cada encontro físico por tudo que a gente passou na pandemia. Essa distância nos uniu de alguma forma. Mas o quanto que mudou? Essa é a pergunta de $1 milhão. Todos os nossos clientes perguntam. E quanto mais velho, assim, quanto mais essa mudança de geração, mais essa dúvida fica, será que mudou mesmo? Será que a pessoa não vai voltar para a loja? Será que elas não vão voltar para o trabalho? Gente, mudou, tá? Então, como é que a gente prova isso para esses nossos clientes? A gente faz um estudo, nesse estudo do Consumidor da Manhã, a gente tem um estudo de mindsets, que nada mais é do que a gente pegar padrões de comportamento, jogar isso estatisticamente, fazer uma modelagem estatística, e com base nesses padrões de comportamento a gente chega em mindsets, que são segmentos da população aqui feitos não com uma categoria específica, mas de forma geral, sobre o comportamento delas, tá? E a gente fez a primeira vez em 2020, logo depois do início da pandemia. Acho que é aqui que eu tenho que pôr. E a gente repetiu agora em 2022 para ver se tinham mudanças. Bom, naquele momento, em 2020, nós chegamos em 6 padrões de comportamento. Tá? Então, imagina que você pega toda a população e separa em 6 grupos de acordo com os padrões de comportamento. O que a gente tinha? O primeiro deles, que era o mais importante, era o flex consumidor. Era aquele cara mais pouco tecnológico, a minha turma aqui, aquele cara que era pouco tecnológico, bem tradicional, valorizava bastante loja física, ele gosta de ficar na zona de conforto, para ele a compra online era uma heresia, eu nunca tinha feito isso. Tá? Então ele representava 30%, da população naquele momento. Tá? O segundo mais importante era o microevolutivo, que ele já começa a aceitar mudanças, mas ainda de forma muito cautelosa. Então, assim, se alguém comprar, eu compro. Então, eu sou bem desconfiado, eu tenho meus medos, meus receios, mas já começava a aceitar o novo naquele momento. Um terceiro padrão, né, um terceiro grupo de consumidores é o consumidor controle, que é aquele que é crítico, detalhista, ele precisa de muita informação para tomar decisão. Então, é aquele cara que pega o rótulo e ele vê todas as informações nutricionais, ele vê qual que é a origem dos tecidos, não sei o que, numa roupa. Então, é aquele consumidor bem crítico, né, que gosta de ir fundo na marca, né, pesquisador. Assim. Depois nós tínhamos o biotransformador, que já em 2020 era aquele consumidor que valorizava bastante a natureza, o social, né? São os maiores impulsionadores de consumo. Então, esse cara que compra uma marca porque ela cuida do meio ambiente, as embalagens são responsáveis, ou ela tem uma cadeia socialmente responsável, cuida dos seus fornecedores, dos seus colaboradores. Então, o biotransformador era 15% lá em 2020.
E tinha o consumista, que ele tem o Z e o Y de propósito, porque geração Z e Y são muito fortes nesse segmento. Ele tinha 12% ali, e para esse cara não tem barreira entre o on e off. Para ele já compra, por exemplo, o celular já era uma extensão da loja. Então lá em 2020 já tinha essa galera bem conectada, né? Ele valoriza muito o propósito. Então assim, ele compra uma marca pelo que ela passa para ele de história de verdade, né? Então ele se conecta muito com a história das marcas e ele é muito intenso. Então no dia ele te ama, no outro dia ele te destrói na rede social. Então esse é o cara, é o nosso consumista que representava 12% ali em 2020. Vamos lá? E por fim, o tech revolucionário, acho que muita gente vai se ver aqui, porque aqui na Campus é o que mais tem, que para essas pessoas a tecnologia é o maior vetor de consumo. Então, assim, tudo que ele faz é ligado à tecnologia. Ele gosta de estar cercado das novidades, ele tem o último modelo de telefone, ele é ligado em computação. Esse cara é muito... tudo que ele faz é ligado em tecnologia, tá? Bom, o que mudou? Quando a gente repetiu o estudo agora em 2020. Primeiro, o flex consumidor saiu da zona de conforto. Ele teve que pegar o celular, ele teve que fazer uma compra online, ele teve que ir até conversar com o vendedor pelo WhatsApp. Esse cara saiu da zona de conforto, então aqueles que permaneceram com esse mindset diminuiu e agora ele representa 13%. Ele saiu de primeiro para o último lugar. O consumidor controle também perdeu um pouquinho de 17 para 15, mas quem subiu, tá, gente? Nós tivemos 3 perfis aí que deram um up nesses últimos tempos. O principal agora é o biotransformador, ele representa 20% da população no final de 2022. Então, marcas que não se preocupam com a comunidade, com o social, com o meio ambiente, não se preocupam com o mundo que a gente está inserido, estão ficando para trás, porque esse cara está crescendo no mindset. O consumista, até porque está subindo, né, a idade desses caras está chegando, eles estão fazendo mais parte do mercado consumidor. A geração Z, em 2030, que é daqui 7 anos, vai representar 50% do poder de consumo no mundo. Então, esses caras são muito importantes, tá? Então, eles subiram para 18. E quem dobrou de tamanho? O tech revolucionário. Ele foi o que mais cresceu, de 8% para 16%. Ou seja, a tecnologia foi a nossa tábua de salvação durante esses últimos anos. Aqui a gente tem só um retrato nos países que a gente fez. Eu não vou passar aqui, que são detalhes, mas tem alguns países que são um pouquinho mais conservadores, outros estão mais à frente na América Latina. Bom, um pouco das consequências desse impacto reflexivo, né? A gente teve um amadurecimento tecnológico, eu falei bastante, então com a tecnologia como uma tábua de salvação, esse vínculo por propósito aumentou bastante e novas formas de se relacionar. O trabalho, o home office, por exemplo, a minha empresa são 30 pessoas, estão todas em casa, tá? A gente nunca mais voltou para o escritório como empresa, desde o dia 17 de março de 2020, então estamos todos online. Eu vejo muito menos, eu escolho bem mais as pessoas que eu quero me relacionar e as marcas. Então, essas novas formas de se relacionar também foi muito impactante. Bom, e o futuro, gente? Quais são as consequências desse impacto reflexivo? Agora a gente tem uma nova era. A internet, como ela era, mudou, acabou. Tá? Chegou a era da inteligência artificial. Quando chegaram esses caras aqui, o ChatGPT, o DALL-E para fazer imagens, tudo isso vai ter um impacto muito grande. Eu estou realmente assustado, nunca tive medo disso, mas agora eu estou... eu acho que a minha produtividade deve ter aumentado uns 20% depois disso. Hoje eu pego uma transcrição de um grupo de pesquisa, eu jogo no ChatGPT, eu peço para ele resumir em tópicos. Ele me traz já quase que uma apresentação feita. Tá? E tem outras milhões de oportunidades que a gente está vendo.
Então isso abriu, a internet morreu, tá? Como ela é hoje. Aqui só um pouquinho das potencialidades, né? Tudo que pode acontecer envolvendo a inteligência artificial. Então isso é um mundo novo que se abriu. Aqui é um videozinho, né, falando o que traz, né, essa coisa da liberdade, de ser descentralizado, o metaverso, que muita gente achou que ia morrer, não morreu, blockchain, que é essa coisa da descentralização, né, a internet, a mobilidade, de você poder fazer tudo em qualquer lugar, né, o database, que o dado hoje é ouro, ele é petróleo, todas as marcas estão olhando para isso, o NFT, que é uma nova forma de possuir um bem, né, o controle, enfim. Tem muita coisa acontecendo e a coisa vai mudar para sempre. Tá, o 5G, a gente não pode esquecer, países já estão no 6G. Aí aqui algumas coisas que estão acontecendo agora, né, já com base na inteligência artificial, deepfake. Na nossa pesquisa a gente perguntava, você tem preocupação, né, com disseminação de notícias falsas e manipuladas? 29% tem essa preocupação em 2022, ou seja, essa foto aqui, não sei se todo mundo viu, do Papa usando um casaco da Balenciaga, foi feito por uma inteligência artificial, mas vários veículos no mundo deram como se o Papa estivesse usando uma Balenciaga e isso rodou o mundo, até descobrir que é um deepfake. Hoje, todas as minhas propostas de cliente, as fotos são criadas no DALL-E. Eu não preciso mais pagar o banco de imagens. Eu uso ali, ele faz o que eu quiser. Então, se eu falar assim, ó, me monta uma palestra na Campus Party com uma pessoa, com um robô falando, ele vai me montar uma foto com um robô falando, tá? Outra coisa, a automação, que é muito forte, as pessoas têm muito medo de perder o emprego, né, devido ao crescimento dessas tecnologias. Então, o que está acontecendo agora é preocupante, tá? A gente tem dentro do grupo uma empresa de turismo, por exemplo, que tem vários consultores de turismo. Se você colocar hoje no ChatGPT, eu quero uma viagem, me monta um roteiro de uma viagem para o Japão, misturando campo e cidade para crianças de 14 e 13 anos, isso aqui, ele me dá uma recomendação perfeita. Para que eu vou precisar de um consultor? Isso é complicado, entendeu? Então, muita gente tem medo de perder o emprego para o robô ou para um serviço de tecnologia. Crimes virtuais, isso é muito forte, 40% tem essa preocupação, né, principalmente na internet. O medo do nosso querido exterminador do futuro, que é a tecnologia, é isso que eu falei, eu nunca tive esse medo. Agora, se eu ver esse filme e a máquina dominando e soltando as bombas, será? Agora a inteligência artificial, eu já fiquei mais preocupado. Então, será que a gente está virando uma Matrix? Será que dá para tomar a pílula vermelha e voltar no tempo? Então, esse é um medo. Ou não, a gente encara com tudo e vamos para frente. Outra coisa também, eu falei um pouquinho de metaverso ali atrás, na NRF do ano passado, na SXSW de 2022, se falou muito do metaverso, que em 5 anos tudo seria no metaverso, um mundo espelhado. Isso nesse ano ninguém falou de metaverso lá, mas ninguém pode negar que a imersão, né, essa aceleração da imersão no ponto de venda, na educação, em todos os lugares, ela é sem volta, tá? Então, por mais que as empresas tenham tirado um pouco o pé, não está na hora da total imersão que é o metaverso, essa aceleração é um caminho sem volta e ela está se manifestando de várias formas. Acho que eu pulei um. Então, a gente está vendo muito essa coisa da hiperconectividade, hipersensorialidade, vindo em pílulas, né? Ela não está uma coisa total, mas ela está acontecendo aos poucos. Essa empresa, por exemplo, ela cria olfato. Primeiro, falar um pouquinho assim, o que está permitindo com que esse aumento da imersão? A Web 3.0, né? Então, isso muito forte, inteligência artificial, inteligência computacional, realidade aumentada, realidade virtual, machine learning. Não sei se todos sabem, mas a gente tem aqui esse botãozinho pequeno aqui, né? Esse pontinho no iPhone, desde o iPhone 12, é um líder, né?
que é a tecnologia dos carros autônomos. Então, a gente já consegue, por exemplo, escanear o nosso corpo com o telefone usando essa tecnologia. Isso tem diversas aplicações. Então, antigamente, por exemplo, comprar uma roupa online era super difícil, porque você não conseguia ter a medida certa. Hoje, com o Lidar, você consegue pegar em alguns sites, vou até mostrar um exemplo dele aqui, você escaneia o seu corpo, ele te dá a recomendação da roupa que vai ficar fit em você. Ele consegue isso. Então, está acontecendo isso tudo agora, tá? E as tecnologias estão se embarcando e a gente não está nem vendo. Então, aqui esse exemplo que essa empresa trabalha na sensorialidade, que você vai estar fazendo uma compra online num site de perfume, vai vir o cheiro de perfume no seu computador. Ele consegue fazer isso. Ou o óculos do Google lá parou, mas tem essa lente que ela já consegue te trazer a realidade aumentada, você consegue ver as coisas dentro dela. Ou o Artificial Touch, você consegue ter sensações usando uma pulseira, fazendo uma compra online, você consegue sentir o que você está vendo naquilo. Isso é pura imersão. E quais tecnologias que as pessoas estão mais abertas? A gente gosta de falar desses 3 marcos comportamentais que aceleraram pós-pandemia. Então, a conveniência, que é essa coisa do rápido, barato, né? Que é agilidade, praticidade e simplicidade. Isso passou, né? Com a pandemia, isso acelerou muito. O segundo C é o conforto, que é esse risco físico e emocional. Todo mundo está buscando isso. Um dos grandes problemas da humanidade é o emocional hoje. E a consciência, que é essa nova sensibilidade humana, sustentabilidade humana. Vamos ver um pouquinho dessas aplicações. Então, por exemplo, 48% das pessoas têm muito interesse em etiquetas ou embalagens escaneáveis. QR Code, basicamente, que você passa ali e você consegue ser transportado para um outro mundo. Então, você tem as informações em um outro ambiente. Tá? Então, as pessoas têm muito interesse nisso. Embalagens com realidade virtual, né, que é mais ou menos a mesma coisa, né, que você vai para um ambiente online onde você pode ter diversas atividades. Tipo a Coca-Cola, quando ela faz lá a realidade aumentada, que você escaneia o QR Code e o ursinho sai para conversar com você no Natal. Eu acho incrível isso. E cada vez mais a gente está vendo aplicações disso. Outra coisa, autenticação digital. É o NFC, não é o NFT aqui, é o Near Field Communication, que são umas etiquetinhas pequenas que você coloca no produto e você é transportado, você escaneia ali, passa o seu celular, você consegue ver, por exemplo, no caso do vinho, a origem dele, qual era a fazenda daquelas uvas, quem produziu. Tem uma marca americana que ela trabalha bem o social, e você passa esse código, ele tem um vídeo do cara que fez o sapato, falando para você, ó, você comprou esse sapato, ajudou a minha família, meu nome é tal e eu que fiz esse sapato. Tá bem interessante. Isso tem várias aplicações também, essa tecnologia. Então, o HonkTap é uma tecnologia de pagamento por aproximação que você não precisa mais de internet. Então, ela faz toda a transação sem precisar estar conectado. Ou a bola da Adidas, da Copa, você encostava seu celular ali, ela te mostrava todos os jogos da Copa, uma série de coisas que iam acontecer dentro já dessa etiquetinha. E acho que a aplicação, uma das mais legais, é, por exemplo, em roupas. O que muito se falou agora na NRF em Nova York, em janeiro, do resale. Esse mundo também, né, do recycle, revenda, né, a própria Patagônia com essa coisa, a minha blusa tem que durar para sempre, você tem que ou ficar com ela, ou me devolver, ou revender, passa para alguém. As pessoas não querem desperdiçar mais. E essa coisa do resale, por exemplo, uma etiqueta dessa, você consegue pegar, por exemplo, o nome do primeiro comprador. Imagina que um comprador famoso usou aquela blusa. Então ela vai valer mais do que uma nova. Tá? Isso é muito interessante. Outra coisa também, o 41% querem um atendimento, tem interesse em atendimento digital, personalizado via inteligência artificial como atendente.
a possibilidade de fazer pedido e pagar direto do seu smartphone, né, sem precisar falar com os atendentes. A gente foi visitar a loja da Amazon Fresh, em Nova York, que ela é toda cheia de sensor. Então, você entra com o QR Code do seu celular, primeira coisa que ele faz, o algoritmo já sabe quem é você por causa das compras que você faz na Amazon, já vem todas as ofertas personalizadas. Ela vê onde você está na loja, você pega o produto e sai andando. É muito louco. Tá? A gente achou que estava roubando. É um negócio maluco. A gente foi, todo mundo parou o ônibus lá, todo mundo almoçou, ninguém pagou. Mas caiu na conta, óbvio, mas é interessante. E não tem volta, tá? Depois que você vai a primeira vez, você fica bravo de ficar no caixa. É terrível. Essa coisa de poder pedir nos restaurantes direto do smartphone sem falar com o garçom. Que aqui, não sei, mas em São Paulo, por exemplo, tem alguns restaurantes que já são assim. Você vai e faz o seu pedido numa tela, não tem mais o garçom que pega o pedido, só vem o garçom na hora de você pagar, tá? Ou de entregar o seu pedido. No Japão, praticamente 100% dos restaurantes são assim, não tem garçom. Essa coisa também das lojas físicas sem a presença dos funcionários, que você realiza a compra e faz o pagamento. Esse é o honest market, né, que chama. Aqui no Brasil é um pouco mais complicado, mas já tem em vários lugares do mundo, e tem alguns coworkings em São Paulo que tem isso. E as lojas autônomas crescem muito, tá? A gente tem vários projetos na Mosaic Lab de loja autônoma esse ano. Lojas com atendentes robôs, aí já começa a diminuir um pouco do interesse. Essa aqui é um caso interessante. Eu vi no Instagram, eram 2 brasileiros, estavam lá no Canadá. Eles chegam na loja, não tem atendente. De repente aparece a menina na TV, fala assim, hi, can I help you? Aí os moleques, nossa, tem uma menina... Ah, vocês falam português? A menina era brasileira, a loja no Canadá. Aí eles falam, mas você está no Brasil? Não, eu estou na Bolívia. Mas você recebe em dólar canadense? Não, eu recebo em bolívares. Ou seja, que loucura é essa? Como é que ficam as relações trabalhistas? Uma empresa canadense contratando uma pessoa na Bolívia que fala, é uma loucura. Isso está acontecendo. Essa loja tem várias lojas, tem muitas lojas, tá? Já no mundo, com esse modelo. Essa coisa do espelho virtual, que permite que você veja com peça, você veja as peças, as maquiagens. Isso já tem em São Paulo, tem algumas lojas, que você vai lá, escolhe o batom, ele já aplica em você no próprio espelho. Ou o espelho interativo, que você personaliza suas compras, aquela coisa do líder que eu mostrei para vocês, o espelho te escaneia, ele já sabe todo o estoque da loja, ele vai te falar quais são as roupas que cabem em você. Então aqui é o exemplo da My Size, a Santista Têxtil representa essa marca no Brasil, ela faz exatamente isso. Essa coisa da vitrine virtual interativa, isso aqui também a gente viu muito lá em Nova York, tá? Então, holografia, por exemplo, tinham vários exemplos, vários. Aqui no celular ele fica, né? Dá para ver o ventilador atrás, mas pessoalmente é incrível, tá? Tinham holografias de todos os tamanhos e modelos. Essa aqui é uma gôndola totalmente sensorial. Então, ela era uma gôndola de perfume. Você pega o perfume, sei lá, de lavanda, toda a gôndola atrás muda para lavanda e vem o cheiro da lavanda. Então, é um negócio incrível. É totalmente sensorial e você realmente imersivo. Os hologramas cada vez mais menores e mais modernos podem ser usados tanto para treinamento, ali o caso da Diageo, a menina fazendo um treinamento de uísque por holograma, ela ficava numa sala do lado, a gente via ela, mas o holograma dela podia estar em qualquer lugar do mundo, era perfeito. Na loja do Google, várias aplicações de realidade aumentada, muito interessante. Então, o produto físico está atrás, mas na frente ficava passando a parte de realidade aumentada. Bom, e agora o futuro também vai ser, o próximo passo é a automação do nosso corpo. Você não vai mais ter um device, um celular, ele vai estar integrado em você. Vocês estão preparados para isso? Isso não vai demorar, tá? Só apareceu no SXSW, deve ser coisa de 5 anos no máximo. Bom, só para a gente fechar aqui, as principais reflexões que eu quero deixar para vocês. O consumidor, ele está mais reflexivo, mais exigente, ele tem esse vínculo forte por propósito. Então, se você não tiver um storytelling legal,
valores que combinem com o dele, você está fora do mercado. Essa aceleração da imersão é sem volta, né? O conforto, conveniência, consciência, cultura e a internet nas pessoas. Tá? Obrigado, gente. Deixo aqui meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar comigo. Tá bom? Obrigado.